que acontece quando os bastidores do poder, o dinheiro e as relações secretas começam a vir à tona? Ao mesmo tempo, na manhã desta quinta-feira, Brasília amanheceu em choque. Viaturas, agentes federais, mandados do Supremo Tribunal Federal e nomes que ninguém imaginava ver no centro de uma investigação explosiva começaram a surgir um atrás do outro. E o que parecia ser apenas mais uma operação da Polícia Federal, rapidamente ganhou contornos de um escândalo gigantesco. Porque desta vez, segundo investigadores, não estamos falando apenas de suspeitas isoladas. Estamos falando de uma investigação que pode revelar uma engrenagem bilionária envolvendo poder político, movimentações financeiras obscuras, vantagens milionárias e conexões que atravessam Brasília, Minas Gerais, São Paulo e o coração do sistema financeiro brasileiro. A pergunta que começou a circular nos bastidores é assustadora: até onde esse caso realmente vai? A nova fase da Operação Compliance Zero colocou no centro da investigação um dos nomes mais influentes da política nacional, o senador Ciro Nogueira. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao senador em Brasília e no Piauí. E o detalhe que mais chamou atenção nos bastidores foi outro: a decisão também proibiu o contato entre ele e os demais investigados. Mas isso foi só o começo. Porque enquanto os agentes avançavam sobre os alvos da operação, outra informação explodiu quase simultaneamente. Felipe Cansado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso em Minas Gerais. E é exatamente aqui que o caso começa a ganhar contornos ainda mais intrigantes. Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta suspeitas extremamente graves envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Tudo isso ligado ao Banco Master. Sim, o mesmo banco que agora aparece no centro de uma operação considerada uma das mais delicadas dos últimos tempos. E o nome da operação não foi escolhido por acaso: Compliance Zero. Uma referência direta ao que investigadores classificam como ausência total de mecanismos internos para impedir fraudes, lavagem de dinheiro e movimentações suspeitas. Ou seja, segundo a linha investigativa, o sistema que deveria impedir irregularidades simplesmente não funcionava. Ou pior, talvez nunca tenha funcionado. E quando os investigadores começaram a rastrear mensagens, transações e relações financeiras, o que surgiu nos bastidores teria surpreendido até integrantes da própria investigação. Fontes apontam que a Polícia Federal identificou diálogos considerados comprometedores entre Daniel Vorcaro e operadores financeiros ligados ao esquema investigado. Conversas que mencionariam pagamentos frequentes, valores altos, quantias que variavam entre 300 mil e 500 mil reais, repetidamente, como se fosse algo comum, rotineiro, natural. Mas não para por aí. Segundo o relatório citado na decisão judicial, os investigadores passaram a enxergar Ciro Nogueira como o que chamaram de destinatário central das supostas vantagens indevidas. Essa expressão caiu como uma bomba nos bastidores políticos de Brasília, porque ela muda completamente o peso da investigação. Não se trata mais apenas de relações indiretas. Segundo os investigadores, haveria indícios de que o exercício do mandato parlamentar teria sido usado em favor de interesses privados ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. E foi nesse momento que o caso deixou de ser apenas financeiro. Ele se tornou político, altamente político. Os investigadores apontam suspeitas de pagamentos mensais, benefícios ocultos, despesas pessoais quitadas e até negociações consideradas completamente fora do padrão de mercado. Uma delas chamou atenção imediatamente. Segundo a investigação, o senador teria adquirido participação em uma empresa ligada a Vorcaro pagando cerca de R$1 milhão. O problema? As ações estariam avaliadas em aproximadamente 13 milhões, 13 vezes mais. Quando esse detalhe surgiu, bastidores de Brasília entraram em ebulição, porque imediatamente começaram as perguntas. Por que alguém venderia algo tão valioso por um preço tão abaixo do mercado? O que havia por trás dessa negociação? Favorecimento? Pagamento indireto? Estratégia financeira? Ou algo ainda maior? E enquanto essas perguntas se multiplicavam, outro detalhe começou a assustar investigadores: a suspeita de circulação de dinheiro em espécie. Sim, segundo a decisão mencionada na investigação, existem indícios de pagamentos feitos em dinheiro vivo, sem rastros digitais, sem registros bancários claros. Um padrão frequentemente associado a esquemas sofisticados de ocultação financeira. E é justamente aí que a Operação Compliance Zero começa a revelar algo ainda mais profundo, porque investigadores acreditam que o esquema pode movimentar cifras bilionárias. Bilionárias,
A investigação gira em torno da suspeita de venda de títulos de crédito falsos, papéis financeiros que teriam sido utilizados dentro de uma estrutura considerada extremamente complexa. Uma engrenagem que, segundo investigadores, poderia envolver manipulação de mercado, fraude financeira e lavagem de dinheiro em larga escala. E quanto mais a PF avança, mais conexões aparecem, mais mensagens, mais movimentações, mais personagens. E isso explica por que o Supremo Tribunal Federal autorizou medidas tão pesadas. Ao todo, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária. Mas existe um detalhe que deixou analistas políticos completamente em alerta: o bloqueio de quase 19 milhões de reais em bens, direitos e valores. Exatamente. A Justiça autorizou o bloqueio de cerca de 18 milhões e 850 mil reais. Quando esse número surgiu, muitos perceberam imediatamente que a investigação estava longe de ser algo pequeno, porque operações desse nível normalmente indicam suspeitas robustas e movimentações financeiras consideradas relevantes pelos investigadores. E então veio outro ponto explosivo. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, apontou que existiriam elementos indicando probabilidade de diversos crimes graves: corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional. Tudo isso reunido dentro de uma mesma investigação. Nesse momento, a tensão em Brasília aumentou drasticamente, porque casos assim costumam produzir efeitos imprevisíveis, principalmente quando nomes influentes entram na mira da Polícia Federal. E enquanto a operação avançava, as defesas começaram a reagir. Os advogados de Ciro Nogueira afirmaram que o senador está disposto a colaborar com a justiça e negaram qualquer envolvimento em atividades ilícitas. A defesa também afirmou que medidas consideradas invasivas estariam sendo tomadas com base em trocas de mensagens e interpretações que ainda precisariam ser analisadas pelas cortes superiores. Mas mesmo com a nota da defesa, o impacto político já havia começado. Nos corredores do Congresso, o clima passou rapidamente da surpresa para a preocupação, porque ninguém sabe exatamente o que ainda pode aparecer, e esse talvez seja o elemento mais perigoso de toda essa história: a incerteza. Investigações financeiras raramente explodem de uma vez. Elas avançam em camadas. Primeiro surgem mensagens, depois movimentações, depois conexões, depois testemunhos. E então nomes ainda maiores podem começar a aparecer. É exatamente isso que está deixando Brasília em estado de tensão máxima. Nos bastidores, muitos tentam entender até onde a PF conseguiu chegar. Quais provas existem? Quais mensagens foram interceptadas? Quais movimentações financeiras foram rastreadas? E principalmente, quem mais pode estar envolvido? Porque a operação desta quinta-feira deixou claro uma coisa: a investigação está longe de terminar. Muito longe. E existe outro fator que está alimentando ainda mais o suspense em torno desse caso: a relação entre política e sistema financeiro. Sempre que investigações começam a apontar possíveis conexões entre grandes operadores financeiros e figuras influentes da política nacional, o impacto costuma ser devastador. Mercado reage, partidos entram em alerta, aliados se afastam, e adversários observam cada movimento. Mas existe um detalhe curioso: apesar da gravidade das acusações apontadas pela investigação, muitos dos fatos ainda dependem de aprofundamento técnico, perícias e análise judicial. Ou seja, o que apareceu até agora pode ser apenas uma pequena parte do que ainda está escondido. E isso faz surgir uma pergunta ainda mais inquietante: o que a Polícia Federal encontrou para convencer o STF a autorizar uma operação dessa magnitude? Porque operações envolvendo parlamentares e decisões do Supremo normalmente passam por filtros extremamente rigorosos. Nada acontece sem fundamentos considerados relevantes pela investigação. E quando um caso chega nesse ponto, geralmente significa que investigadores acreditam estar diante de algo muito maior do que aparenta publicamente. Outro detalhe que chamou atenção foi a velocidade com que o nome de Felipe Cansado Vorcaro passou a dominar os bastidores da operação. Segundo informações divulgadas, ele seria uma peça importante dentro da engrenagem investigada. Sua prisão temporária em Minas Gerais aumentou ainda mais a tensão sobre o caso, porque prisões em operações financeiras normalmente possuem um objetivo estratégico: pressão, colaboração, obtenção de informações. E isso abriu espaço para uma avalanche de especulações nos bastidores políticos e jurídicos.
Será que novas delações podem surgir? Novos nomes podem aparecer? Outras operações estão sendo preparadas? Existe uma rede ainda maior por trás do caso? Perguntas que começaram a circular freneticamente em Brasília. E enquanto tudo isso acontece, outro elemento continua alimentando a curiosidade pública: as mensagens interceptadas. Toda vez que uma investigação menciona diálogos capturados pela Polícia Federal, o interesse explode. Porque é justamente ali que muitas operações mudam completamente de rumo. Uma frase, uma conversa, uma negociação, um detalhe aparentemente pequeno pode transformar todo o cenário. E investigadores parecem acreditar que esses diálogos são extremamente relevantes. Tão relevantes que foram usados como parte da fundamentação da operação. Agora imagine o tamanho da pressão nos bastidores neste momento. Políticos tentando entender o alcance da investigação. Operadores financeiros em alerta, advogados analisando decisões do STF linha por linha, e investigadores avançando silenciosamente sobre documentos, aparelhos eletrônicos e movimentações financeiras, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo cercado por sigilo, tudo envolto em mistério. E é exatamente isso que transforma a Operação Compliance Zero em um dos casos mais intrigantes do momento, porque ninguém sabe qual será o próximo capítulo. Pode parar aqui, ou pode explodir em proporções ainda maiores. E quando casos assim começam a envolver cifras milionárias, possíveis esquemas financeiros sofisticados e figuras centrais da política nacional, qualquer nova descoberta pode provocar um terremoto político. Agora a grande pergunta que domina Brasília é uma só: a Operação Compliance Zero está apenas começando? Porque se os investigadores realmente conseguirem comprovar as suspeitas apontadas até agora, o impacto pode atravessar não apenas o sistema político, mas também o mercado financeiro e estruturas de poder extremamente influentes. E nos bastidores existe um sentimento silencioso crescendo a cada hora: o de que ainda existem muitas peças ocultas nesse quebra-cabeça. Peças que talvez ainda nem tenham vindo à tona. Peças que podem mudar completamente o rumo dessa história. E quando isso acontece, todo mundo começa a olhar para trás tentando entender onde tudo realmente começou. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra: quem será o próximo nome a aparecer nessa investigação?